Superlotação, fome e um frio de rachar os ossos. As prisões mais brutais da Rússia não foram feitas apenas para punir, mas para destruir, física e mentalmente. De Butyrka, onde sobreviver é um desafio diário, à prisão polar, onde os detentos esperam a morte em temperaturas de menos 40 graus Celsius. Hoje, você vai conhecer os piores pesadelos do sistema prisional russo. Começamos com Prisão Polar Wolf. Aqui, a vida na prisão é difícil, não apenas pelo clima, mas pelas condições que os prisioneiros enfrentam. Eles passam quase todo o seu tempo trancados em suas celas. Cada cela tem uma cama, mas os internos não podem se sentar nem deitar nela até às 22 horas. Na maior parte do tempo, estão sozinhos, sem ninguém para conversar ou para estabelecer uma conexão humana. Uma visita anual de um membro da família é o único vislumbre do mundo exterior que lhes é permitido. Um prisioneiro descreveu a experiência como se a prisão tivesse sido construída com o objetivo de quebrar o espírito. O silêncio é ensurdecedor, estendendo-se por anos, possivelmente para sempre. Ninguém tem permissão para conversar entre si. Um homem tentou escapar em 2011, mas não foi longe antes de ser capturado pelos guardas, com a ajuda de 20 cães pastores caucasianos. Não há como escapar deste lugar. No entanto, a prisão de Polar Lobo, que monopolizou as manchetes internacionais, pode ser ainda pior. A prisão Polar Lobo ganhou notoriedade quando Alexei Navalny, líder da oposição russa, foi enviado para lá. As acusações oficiais contra ele foram peculato e extremismo, mas muitos acreditam que ele foi preso por motivos políticos. Ele não durou muito. 2 meses após sua chegada, os prisioneiros estavam mortos. A prisão é um lugar de constante miséria, com temperaturas congelantes e pouca ou nenhuma proteção contra o frio. Algumas celas têm pequenos radiadores no chão, mas outros não têm nada além de radiadores de piada pintados na parede. Ex-presidiários que foram soltos compartilharam detalhes arrepiantes de suas experiências. Eles contaram como os guardas os puniam, arrancando-os para fora no meio do inverno, mal vestidos para o clima e forçados a permanecer imóveis por quase 1 hora em temperaturas que poderiam chegar a menos 45 graus Celsius. Os guardas observavam como falcões, e se alguém movesse um músculo, enfrentava punições ainda piores. Na primavera, a neve derretia, mas o alívio era temporário. Os prisioneiros eram deixados expostos a enxames de mosquitos e moscas, picando sua pele enquanto os guardas, impiedosos, os forçavam a suportar o sofrimento. Deixar de resistir significava outra rodada com o canhão de água, uma forma brutal de controle. O sistema Polar Lobo foi projetado para esmagar qualquer traço de resistência ou esperança. Os guardas governavam com poder absoluto, e a obediência era a única opção. Entretanto, esta prisão nem se compara à prisão Black Dolphin, localizada na região de Orenburg, na Rússia. É uma das mais temidas de todo o país. Todo criminoso russo conhece esse lugar, e todos compartilham um medo profundo dele. Os direitos humanos são negligenciados aqui, considerados especialmente atrasados. As paredes dessa fortaleza guardam os piores dos piores, onde a ideia de liberdade é um sonho distante. O nome Prisão do Golfinho Negro vem de uma estátua em forma de golfinho preto que fica na entrada. Curiosamente, essa estátua não foi esculpida por um artista famoso, mas pelos próprios prisioneiros. Esse símbolo estranho é uma marca registrada de um lugar que abriga assassinos em série, canibais, terroristas e outros criminosos violentos. A prisão Black Dolphin é uma das mais antigas da Rússia, mas evoluiu para se tornar um verdadeiro pesadelo. Fugas de segurança máxima simplesmente não são uma opção. Ninguém jamais conseguiu escapar. A prisão garante que isso não aconteça com os 700 prisioneiros que ali estão, que juntos mataram cerca de 3.500 pessoas, uma média de 5 assassinatos por prisioneiro. Para entender o nível de mal dentro dessa prisão, basta olhar para Vladimir Nikolaev, um dos assassinos mais cruéis. Nikolaev matou um homem durante uma briga de bêbados, arrastou o corpo para o banheiro, desmembrou e, em seguida, comeu parte dele.
Como se isso não fosse horrível o suficiente, ele deu uma parte da carne a um amigo, que não sabia o que estava servindo. A esposa do amigo cozinhou a carne, acreditando ser carne de canguru, e a serviu à sua família. A vida no Golfinho Negro é sombria. Os prisioneiros são condenados à prisão perpétua, sem esperança de libertação. Passam os dias em celas, atrás de 3 camadas de portas de aço. Cada cela é uma cela dentro de uma célula, com 2 prisioneiros amontoados em um pequeno espaço. Não é permitido descansar. Eles ficam em pé, acordados, por até 16 horas seguidas. Você pode pensar que as condições poderiam ser um pouco mais suportáveis, mas está enganado. Não há cafeteria. Os prisioneiros do Golfinho Negro comem suas refeições nas celas, sopa e pão, 4 vezes ao dia. Não é muito, mas é tudo o que tem. A única distração permitida são livros, jornais e um rádio. Não há televisão, chamadas telefônicas ou qualquer conexão humana. Apenas as paredes frias e o som de suas próprias respirações. Antes de continuar, gostaria de agradecer todo o apoio nos últimos vídeos e quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Deus te abençoe. Continuamos com Prisão de Lefortovo, localizada nos arredores de Moscou. Existe há muito tempo e se tornou um símbolo de medo e controle na Rússia. Foi construída no final do século XIX, inicialmente sob o regime czarista, e mais tarde se destacou pelo seu papel durante a era soviética. Lefortovo não é apenas uma prisão comum, mas um lugar especialmente destinado a quebrar o espírito daqueles que ousam desafiar o governo russo. Com suas paredes amarelas e a estrutura em forma da letra K, Lefortovo parece uma armadilha desde o momento em que se entra. Cada ex-prisioneiro descreve o local como um ambiente projetado para fazer com que os internos se sintam isolados e esquecidos. Os corredores da prisão são cobertos por tapetes desgastados, abafando qualquer som, e há um silêncio inquietante, como se o próprio ambiente quisesse apagar qualquer vestígio de vida. Embora tecnicamente Lefortovo seja um centro de detenção preventiva, muitos prisioneiros acabam passando anos trancados ali, aguardando que seus casos avancem. Desde o início dos anos 1990 até os anos 2000, a prisão foi transferida do Serviço de Segurança Federal para o Ministério da Justiça, após uma solicitação do Conselho da Europa, que buscava separar os órgãos de investigação da gestão prisional. No entanto, apesar da mudança na supervisão, a reputação de Lefortovo em relação às condições difíceis dos prisioneiros permaneceu intacta. A prisão é baseada no controle absoluto dos internos. Eles podem fazer caminhadas curtas, em pequenos pátios, cercados por muros altos. Essas caminhadas são limitadas a apenas 1 hora, e mesmo durante esse breve período, os prisioneiros podem ouvir uns aos outros através de um sistema de rádio central, que toca música em todos os lugares, garantindo o isolamento completo. Não há troca de palavras, nem qualquer conexão humana. Apenas as paredes silenciosas. E agora, confira a pior prisão desta lista. Prisão de Butyrka. Uma prisão que está em operação há mais de 250 anos. E durante todo esse tempo, se tornou um símbolo do sofrimento humano. As terríveis condições internas, as violações de direitos humanos e as frequentes tentativas de fuga fazem parte de sua longa história. Mas o que realmente acontece, atrás das suas paredes frias e deterioradas, é ainda pior do que a maioria poderia imaginar. Hoje, a superlotação em Butyrka atinge níveis perigosos. Células que foram projetadas para abrigar 10 pessoas, agora estão lotadas com mais de 100 prisioneiros, mal havendo espaço para respirar. Em algumas áreas, o teto tem vazamentos, e o mofo que cobre as paredes e os tetos é tão espesso que é quase impossível limpá-lo. A situação é ainda mais difícil para os prisioneiros doentes. Muitos têm tuberculose ou AIDS, e esses prisioneiros doentes são agrupados sem qualquer esforço real para impedir a propagação dessas doenças. Para piorar, usuários de drogas compartilham uma única agulha, criando um caldo de cultivo perfeito para infecções.
A transferência dos prisioneiros para o tribunal não é melhor. As vans que transportam os prisioneiros estão sobrecarregadas e, muitas vezes, prisioneiros saudáveis são colocados lado a lado com os que têm doenças contagiosas. As condições dentro dessas vans são tão terríveis quanto nas próprias células. E é um milagre que alguém consiga sobreviver o suficiente para chegar a um julgamento. Em Butyrka, as necessidades humanas mais básicas são escassas. Só há água fria e chuveiros são um luxo semanal. Qualquer coisa além disso, como comida, uma televisão ou até uma geladeira, depende dos prisioneiros ou de suas famílias, se elas tiverem condições financeiras. A sorte de receber um pacote de família pode significar um atraso de vários dias. É óbvio que o sistema prisional não prioriza o bem-estar dos presos. Em vez disso, os prisioneiros devem administrar sozinhos, com pouco apoio das autoridades. A comunicação com o mundo exterior é praticamente impossível. Com segurança reforçada, mais de 400 câmeras monitoram cada canto de Butyrka. Tentativas de fuga são uma coisa do passado. Apesar da vigilância de alta tecnologia e da segurança rigorosa, a vida dentro da prisão ainda é brutal. Os prisioneiros aguardam julgamento, mesmo que ainda não tenham sido condenados por um crime, mas são tratados como se já tivessem sido condenados à morte. Os guardas demonstram pouca simpatia, e não é incomum ouvir relatos de prisioneiros que tiram a própria vida ou que são encontrados mortos em circunstâncias suspeitas. Há rumores de tortura, e frequentemente são encontradas marcas de violência nos corpos dos mortos. E se estas prisões te chocaram, conheça as prisões mais brutais do mundo. Obrigado por assistir, fique com Deus, e nos vemos em breve.